Ai, gente, sério, tô estressado. Acabei de perder meu fone, procurei aqui, nada. Enfim, vim pra cá pelo menos pra desabafar um pouco, sabe? Deixa eu acender minha luz aqui, coisa rápida. Minha luminária, igualzinha aquela lá da Pixar, você sabe qual é? Acho que você sabe qual é, né? Dos filmezinhos lá que a luminária vem pulando e pula em cima de uma letra. Eu acho que é da letra I que ela pula, não sei. É do Pixar, tem lá um letreiro gigantão Pixar. E vem a luminária pulando e pula. Acho que é em cima do I ou é do P, não sei. Ai, bueno, eu vou falar alguma coisa aqui só pra desabafar mesmo. Contar como foi o dia e colocar aí no YouTube. Enfim, eu sou desenvolvedor de software, engenheiro de software numa empresa de seguros aqui no Brasil. Eu trabalho lá para o Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de tecnologia, de programação. Eu trabalho com .NET, né, C Sharp. Pelo sotaque já deu pra perceber que eu sou daqui do Nordeste. Eu moro no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Alagoas. Mas não moro em frente à praia. Não ganho milhões com programação, como muita gente acha. Mas é isso, estou aqui para desabafar, conversar sobre tecnologia, sobre coisas da vida, lifestyle e por aí vai. Enfim, qualquer coisa, o que vier na minha cabeça, eu falo aqui e dane-se. É isso. Eu tenho 26 anos, faço 27 daqui a alguns dias. Hoje é 5 de janeiro de 2025. Eu faço dia 12 de janeiro de 2025. 12 de janeiro. Tá. Como programador, tenho alguns anos aí de programação. Não chega a ser uma década. Quer dizer, chega a ser uma década se for de estudos. De estudos passa de uma década, dá 11 anos. Cerca de 11 anos. Né, indo para 12 ao final de 2025. E eu já vi bastante coisa no mercado. Trabalhei boa parte do mercado no sistema financeiro. Trabalhei em corretora, seguradora. Trabalho numa seguradora hoje. Trabalhei em bancos na Faria Lima. Trabalhei com bancos como integração, fazendo integração com o Banco BMG. Aplicações que estavam dentro do Itaú, dentro da XP Investimentos, da Easy Invest, que foi comprada pelo Nubank, né? Eu acho que é No Invest hoje, eu acho que é isso. Então trabalhei bastante ali no ramo financeiro, bancário. E estou aprendendo muita coisa ainda. Tem muito o que aprender, claro, sempre tenho que aprender. E boa parte das vezes que eu fui trabalhar numa empresa, cara, era o seguinte, eu tinha muito que escrever API. E aí aquele básico, né? Dar manutenção em código que não tem teste de unidade, nem sequer um teste de integração. Então você tinha que adicionar alguns testes de acordo com a medida que você ia entendendo da regra de negócio. Porque perceba, assim que tu entra numa empresa, cara, você como programador está doido para escrever código, para baixar o codebase, o código da empresa e tudo mais ali do Gira, do Azure Board, né? Você quer baixar o código e Azure DevOps, quer dizer. Você quer baixar o código e já quer reinar. Mas, cara, isso pra mim, quando eu era júnior, pelo menos, eu ainda sou júnior em muitas coisas, claro. Cada tecnologia nova que eu pego, eu sou júnior, não sou sênior nem nada. Mas eu trabalho como engenheiro sênior nessa empresa. Enfim, em .NET. Quando você acaba de entrar na empresa, o que me ferrou bastante durante quando eu era mais iniciante, assim, era querer codar e querer entregar as coisas ali com código, resolver no código. E demorou alguns anos, né, ter umas cicatrizes nas costas acumuladas, de que não é assim que um programador deveria resolver seus problemas, abordar os problemas da empresa, ali de código mesmo. Eu vim aprender mais e ter mais sucesso nos últimos anos quando eu parei para pensar e disse, putz, cara, o código se resolve primeiro pensando ou escrevendo num papel, sabe? Ah, velho, você tem que. Um stakeholder ou um PO chegava para mim e me dizia: putz, a gente tem que integrar com o sistema tal, depois conectar não sei aonde, fazer isso, fazer aquilo, porque o cliente está precisando. Cara, sempre focar no cliente, claro. Mas a primeira coisa, enquanto ele estava falando, na minha cabeça estava sendo traduzido: nossa, eu vou criar uma API aqui, um endpoint vai ficar no lugar tal,
Ali provavelmente vai precisar de um teste, ok. Eu tava pensando assim. Isso é louco, né? A gente que é programador fica com isso na cabeça, né? Com código. O código fica emanando na nossa cabeça o tempo inteiro à medida que alguém que não é de tecnologia, não é da nossa área, fica explicando as coisas pra gente. E eu vim mudar minha cabeça com um tempo depois. Eu vim mudar mais a cabeça quando eu tomei alguns tombos da seguinte maneira. Eu fazia o código, para mim ele estava perfeito, estava funcionando. Só que quando eu entregava para o cliente, eu percebia que não era exatamente o que o cliente queria. Olha que louco. Eu parti do princípio que eu tinha entendido. Aquele código, aquela função, o que deveria ser feito, mas não entendi. Ou seja, se eu tivesse pego um papel, ignorasse todos os meus editores de código, compilador, ignorasse tudo e pegasse simplesmente um papel e uma caneta, mais nada, e ficasse anotando e fazendo algumas perguntas um pouco mais inteligentes, eu teria tido sucesso. E talvez eu teria escrito menos código. Muito provavelmente eu teria escrito menos código. Em alguns cenários sim, em outros cenários não. Você teria que escrever muito código e é isso. Mas o que eu quero trazer é que se você olhar por esse outro lado, tipo, se chegar pro cara e tentar entender a dor dele, o pior, seja lá quem for que tá trazendo para você, e você fazer certas perguntas inteligentes, putz, quem vai usar? Quantas pessoas mais ou menos vai usar isso aqui? Vai ter certos horários de pico onde isso vai ser usado demais ou não? Sabe? Essas perguntas é muito interessante porque do meu lado como programador, do nosso lado como programador, a gente pensa numa puta solução. Parece que a gente tá trabalhando pro Google, pra Apple, Amazon, Spotify, porque a gente quer montar um negócio parrudo. E isso é gostoso quando a gente consegue, sabe? Você sobe lá uma aplicação que conecta com o Postgres, conecta com o Redis, porque você quer cache distribuído e você sobe containers no Docker, ou então você vai lá para o Kubernetes, abre um monte de pod e você conecta a sua aplicação, coloca a sua aplicação no outro pod e elas começam a transitar, a mensagem vai e vem, né? Você quer fazer essas coisas porque é bonito. É bonito, eu não vou mentir para você dizer que não é bonito. É muito lindo. E quando você consegue fazer isso num tempo hábil, assim, você conseguiu, no teu sistema já está tudo muito bem configurado, você consegue adicionar outros recursos, outros serviços muito fácil, né, num arquivo YAML, por exemplo, ou no Dockerfile, o seu cérebro dá um boom de dopamina. Não tem como não dar. Só que muitas vezes isso é uma over-engineering, né? É engenharia demais, você está colocando engenharia demais no negócio, e às vezes não é, muitas das vezes, cara, é quase que 80% não é para colocar. Eu arrisco dizer que até 90% não é para colocar. Então, a gente pensando muito no técnico, querendo a coisa mais sofisticada, cara, aprende, deixa isso de lado, foca no cliente que provavelmente o que ele quer é simples. Provavelmente. Às vezes, o que ele quer é tão simples que nem vai exigir código. Às vezes um low code vai resolver. Ah, Yuri, low code é uma merda, eu prefiro escrever código mesmo. Não, beleza, mas você está numa empresa, cara. Numa empresa você tem que resolver o problema da maneira mais eficiente. Às vezes você escrever o código, subir, colocar numa pipeline, ter que esperar rodar, passar numa série de testes, isso vai ser custoso. E já tem alguém no mercado que já fez. Que são grandes empresas, como Microsoft, que tem serviços assim de low code, por exemplo. Alguma conexão com ERP, sei lá, CRM, enfim. Você não vai criar aquilo do zero. Por isso que é interessante quando aquele livro lá do Domain Driven Design, livro azul, né, do Eric Evans, ele vai falar de 3 domínios ali, né? Domínio core, domínio genérico e o domínio de suporte. Entende qual é o domínio core da tua empresa. Entende o que é que vende, o que é que gera caixa. Essa é a pergunta, cara. O que é que gera dinheiro nessa empresa? Como é que a gente ganha o jogo aqui? Ah, eu só sou uma peça nesse 50, 100 pessoas, 200, 1000 pessoas aqui dentro dessa empresa. Mas como é que a gente ganha receita? Como é que a gente faz receita? Quando você fizer essas perguntas, se você tiver as respostas, você vai entender. Quando você estiver conversando com o cliente ali, dependendo do que ele está te pedindo, você vai, putz, cara, o que ele está pedindo aqui, a gente não vai gastar tempo escrevendo código. É mais fácil a gente conectar num serviço online, porque o custo vai ser menor. Se a gente fizer na mão, no nosso código aqui, não interessa a linguagem, dane-se a linguagem. Se a gente fizer na nossa linguagem que nós temos aqui,
a gente vai gastar mais no final das contas. Vamos supor, vai ter que processar muito arquivo, né? Se vai ter muito processamento de arquivo, dependendo da quantidade, você tem que salvar esses arquivos num bucket, então tem que transferência, então você paga a rede. Aí tem armazenamento também em algum Azure Storage, em algum storage aí, sei lá. Você vai ter que pagar o storage também. Cara, se você parar para pensar do ponto de vista financeiro, você vai perder muito dinheiro, você vai gastar muito dinheiro, fazer o que a empresa gasta. Se você tiver na cabeça deixar a tua engenharia de código um pouco de lado, a sua cabeça assim, de engenheiro, de querer montar um negócio parrudo, né, que é muito satisfatório, claro que é satisfatório. Se você deixar isso de lado, você vai começar a agregar bastante para a empresa. Bastante, muito, muito, sério, sem brincadeira, você vai agregar muito. Porque você vai tomar decisões inteligentes, muito inteligentes, tá ligado? Isso aqui é o massa. E daí você vai chegar muito simples pro pessoal da tua escola, você vai convencer muito fácil. Olha, neste cenário é muito mais fácil a gente usar um low code. Cara, só tem que conectar, bater, chamar aquele endpoint, faz um cálculo bobo, manda o arquivo para outro lugar. Acabou. Só isso. Já está pronto. 2 minutos você faz, entregou. Acabou. Agora, haverá cenários que o cliente vai pedir. Ele está achando que é simples, mas tem uma sofisticação absurda. Né? E aí você vai ter que medir, fazer aquele trade-off famoso. Né? Ou você tem processamento, memória e disco. Você tem que perder um deles para ganhar outros dois. Né? Ou você tem alto consumo de memória e um pouquinho baixo de processamento. Provavelmente o teu disco vai ficar menos. Dois ali, na verdade, dois vão perder, um vai estar lá em cima, no talo. Ou você vai ter alto escrito em disco, ou você tem alto consumo de memória, ou você tem alto processamento. E às vezes você vai ter alto processamento e alto consumo de memória RAM, baixíssimo consumo de HD, de SSD, de disco. E tem um outro componente muito interessante que você deve considerar. Se você estiver trabalhando numa aplicação que conecta com outros serviços, você tem que considerar também a rede. Ela é muito importante. E na rede você tem algumas coisas, como latência, throughput. Né? Você tem que medir essas coisas. Como você mede, aí é uma outra questão. A gente conversa depois. Mas só para dar um gostinho da próxima discussão, você mede usando observabilidade. Eu vou falar no próximo talk. Eu vou falar sobre observabilidade. Né? Você vai usar logs, métricas, tracing. Isso aqui é o legal. E aí você vê quanto que uma requisição está de throughput, você vê a latência dela. Tem outros medidores de latência também, claro. Mas esse é na rede no geral. Você consegue ver. Um usuário nos Estados Unidos fez um request para uma aplicação aqui num servidor aqui no Brasil. Quanto tempo demorou? O botão ser apertado, a requisição ser enviada, chegar no nosso servidor, alocar memória, processar, terminar, concluir com sucesso e voltar. Quanto tempo deu isso tudo? É isso que a gente vai ver no próximo episódio. Valeu, até mais, tchau, tchau.